Nós vamos nesse momento, colocando uma tela branca, sentindo toda essa espiritualidade amiga, fazendo uma respiração, acalmando o coração, acalmando os sentimentos, acalmando a mente. Vamos sentindo todos aqueles irmãos que estudam junto conosco, do Hospital Santa Cruz, do Pingo de Luz, que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com muita harmonia e fortalecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. O que mais entrava os caminhos de nossa vida não são os outros, mas sim nossas imperfeições. Por que que entrava as nossas imperfeições? Porque a gente não consegue se entender, se descobrir direito, eu acho, Se né? aceitar, né? Se aceitar Aceitar que a isso. gente erra, né? Eu erro, eu não cometo equívoco, eu erro. É, a gente não se engana, a gente erra mesmo. A gente erra mesmo. Erra Aí mesmo. o principal aí é a comparação de que muita gente fala que não consegue crescer por causa dos outros, né? No final, o que ele quer dizer é isso, são as nossas imperfeições que impedem que a gente cresça, né? Não a dos outros. Não a dos outros. Eu anotei o próximo parágrafo. Tá. O que mais impede a luz de chegar aos nossos destinos não é a inveja alheia, mas a nossa preguiça de construir e desenvolver os valores nobres que todos temos. Eu marquei isso basicamente pela última frase. Construir e desenvolver os valores nobres que todos temos. O nosso problema é que a gente não acredita que tem esses valores. A gente, quando começa a entrar nessa fase de autoconhecimento, a gente só vê As negatividades. as coisas Errado, negativas que as nós temos. coisas negativas. Mas se a gente acredita, né, que nós temos dentro de nós a centelha divina, nós somos centelhas divinas, então todas as virtudes, todos os valores nobres estão dentro da gente. É só a gente Gente, quem está procurando, está no capítulo 4, é o terceiro parágrafo que o Sérgio leu. Do capítulo 4. A página a gente não adianta falar porque tem diferença. Outro dia a Valéria falou, pensa como a gente já melhorou, como a gente estava 2 anos atrás e agora, que a gente não ia mais se imaginar estudando, né? A gente não pensa nisso na hora. A gente só pensa nas coisas que a gente fez besteira, que a gente fez errado, e que às vezes não tem jeito mais de consertar, porque já foi há muitos anos atrás. E a gente fica presa nessas coisas desagradáveis e esquece de pensar que a gente está melhorando, está progredindo, dá força para esse lado da gente. Sabe, a gente já falou nos outros estudos aí a respeito do inconsciente. O inconsciente acredita piamente naquilo que a gente pensa. E se a gente fica olhando só os defeitos, é só isso que ele vai entender que existe. Agora, se a gente começar a olhar os valores bons, as virtudes que a gente tem, e a gente se sentir bem com isso, o inconsciente ele vai acreditar que a gente tem essa possibilidade. Então, por que ficar olhando naquilo que nos prende, né? Eu recebi uma mensagem no outro dia a respeito, né, das minhas dificuldades e tal, e falou assim: você entende agora aquela passagem da estátua de sal da mulher de Ló? Você se lembra Olhou dessa para daí? trás. Que olhou para Ela trás, né? Ela não podia, virou tinha uma que estátua de seguir sem sal. olhar para trás. E aí Isso, ela ela se olhou para transformou. trás e virou uma estátua de sal. É o que a gente faz. Toda vez que a gente Toda hora. para olhar para trás aquilo que a gente fez de errado, A gente estagna. a gente fica estagnado, vira uma estátua de E tem que sal. crescer com isso, né? Desculpa, não entendi, Lisa. Tem que crescer, né, com essas coisas, essas dificuldades nossas, é para crescer, para Eu não crescer. E a gente precisa, viu, Sérgio?
A gente precisa às vezes acontecer para a gente acordar, para a gente mudar o rumo. Eu estou falando por mim, mudar o rumo, né? E crescer. Eu não estou dizendo que é para a gente não olhar para trás, porque a gente precisa olhar para trás para aprender onde que a gente errou para não errar mais, né? Mas não é para ficar parado olhando para trás. Estagnado, Para né? trás, olha, foi ali que eu errei. Olha para frente e fala assim, eu não vou errar mais e continua. Então, eu acho que assim, e se olhar para trás, a gente tem que buscar a É essência. isso. Tirou a essência, então a gente já sabe, ó, tá aqui, foi aqui que eu consegui, tirei a essência, né? Isso. E trabalhar, mas o que falta muito para nós, o que que é? É a aceitação. Eu tenho um lado positivo, mas eu tenho o meu lado negativo. Eu tenho um lado feliz, mas eu tenho o meu lado sombra. E aceitar esse lado sombra e aprendendo com ele e educando isso. Mas não, eu não quero ter esse lado sombra, então eu nego o tempo inteiro esse lado sombra, que nem o Escutando Sentimentos falava pra gente. Eu só quero ter virtudes, eu só quero ser feliz. E nessa vida da Terra não vai acontecer isso. Porque a gente ainda não chegou nesse grau. A gente está evoluindo. Então, vai acontecer muitas vezes a gente achar que a gente já deu 2 passos para frente, e quando a gente vê, a gente vai ter que recuar 5, e a gente ainda continua cometendo os mesmos erros. E aceitar isso com muito amor, com muita sensibilidade para nós, porque senão a gente acaba se ferindo demais. É o que dava para mim aceitar, é o que eu consigo fazer, né? Então, às vezes eu vejo assim, a gente se cobra demais. A gente se cobrando demais, a gente cobra o outro demais. Ou peguei pesado, porque ninguém falou nada. Não, tá certo. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá? Algo mais? Nessa página ainda eu tenho o último parágrafo que eu anotei. Tá. É Esse eu dentro, também marquei. não fora de nós, que se encontram as pedras que edificam barreiras e limitações em nosso caminho, Zanfio querido. Novamente, né? Ele alertando para que não adianta a gente querer jogar a culpa em cima dos outros. Todas as amarras que nós temos para evitar o nosso crescimento estão dentro de nós. A gente vai para outra página. Algo na outra página. Eu tenho. Também. Antes de ser a última, tem alguma coisa nessa página que chamou a atenção? Ou tudo certo? Os valores ali, né? Abra seu coração, abra sua mente, abra sua vida. Ilumine sua mente, ore ao Pai Criador. Abra seu coração, fio, peça ajuda. Abra sua mente, Abra sua pense mente. diferente. Abra sua vida, mude de conduta. Ilumine sua mente, ora ao Pai Criador. E ó, se a gente abrir o coração, pedir ajuda, aí a gente vai abrir a nossa mente. E a gente não pensar diferente, a gente vai continuar do mesmo jeito. Mesma coisa. Pedindo a mesma coisa sempre, né? A gente vai ficar num círculo vicioso, a gente vai ficar, eu tô pedindo e não tá acontecendo. Então, mas aí tem uma pegadinha aqui nessas frases. Ele não fala abra sua mente e pense diferente. Ele está falando o seguinte assim, pensar diferente é abrir a mente. Pedir ajuda é abrir o coração. Porque não adianta você falar assim, eu estou pensando diferente, eu estou abrindo a mente, mas não está pensando diferente. Então você não está com a mente aberta. Vocês entenderam a diferença? Abra a mente. Eu estou com a mente aberta aqui. Estou aqui participando desse grupo aqui, estou com a mente aberta. Aí alguém fala alguma coisa diferente, assim, eu não sei. Você não está com a mente aberta. Né? Porque você continua pensando da mesma forma. Então, abrir o coração é quando você pede ajuda. Abrir a sua mente é quando você pensa diferente.
abra a sua vida é mudar de conduta. Ilumine a sua mente quando você ora para o Pai. Vocês entenderam? Porque senão a gente fica se enganando. A gente fica se enganando que está com o coração aberto, que a mente está... Sabe? Não fiquem bravos comigo. Lá vou eu passar a noite fazendo autopasse aqui. Quando a Valéria fala assim, tá tudo bem? Todo mundo fala assim, tá tudo bem. Mas você olha que na imagem de cada um tá com uma expressão de que não tá tudo bem. Não vou falar. Então não abriu o coração. Eu já falei umas 2 vezes, né, que eu não estava bem, eu já Mas falei, aí é né? assim, né? Que nem assim. A gente consegue entender que não é que a gente vai mudar os problemas. Mas assim, talvez se a gente parar um pouco, a gente vai vivenciar os problemas diariamente, fazendo deles o nosso grande objetivo, ou a gente vai se dar o direito de deixar ele um pouquinho de lado e se permitir ser feliz, aprender, fazer uma troca. Porque eles existem. Mas se a gente não se der esse direito de ter esses momentos, ó, é aquela coisa assim, eu tenho uma dificuldade, mas e aí? Eu vou viver essa dificuldade 24 horas por dia? Aí você fala, mas você não tá no meu não sabe qual é o meu problema. Cada um de nós, se a gente for parar aqui para conversar, não vamos mais estudar, e for ouvir o outro, cada um vai ter alguma coisa. Que para ele é extremamente sério. Ou nem sabe que é muito sério. Mas sente, né? Aí a gente não tem como falar, não, o seu problema não é. Mas quando a gente se permite só vivenciar isso 24 horas por dia, como que fica? A gente Aí pedir. vira Oi, Virginia. vira um Diz. tormento. Aí vira um tormento, né, gente? Aí não tem como, vira um tormento. É que nem eu estou pensando assim. O médico disse para mim um dia: vai, faz os seus tratamentos que você quer, lá homeopáticos, tal, tal, tal. Na hora que você não aguentar mais a dor no seu joelho, você chega no meu consultório e fala: preciso fazer a cirurgia. E eu já caio em minha ficha. Preciso fazer a cirurgia porque não tem mais jeito no meu joelho. Ele trava, ele dói, eu não consigo dormir direito. Então, mas não estou fazendo isso um tormento, gente. Eu já coloquei na mão do pai, falei, o médico falou isso, então chegou a hora de eu ir lá falar com ele. Então, terça-feira que vem eu estou lá conversando com ele. E aí, como é que vai ser? Quando vai ser? Porque eu tenho que enfrentar. Mas não posso virar um tormento para mim. Não, na realidade, não transforma a solução do teu problema em um outro problema. Não. Né? Sabe, o que acontece com a gente é assim, a gente está lá na pré-escola, lá na escola, lá nos primeiros anos, e aí a gente aprendeu já somar e subtrair, a gente tirou 10 nisso daqui, mas em vez de falar assim, puxa vida, eu já aprendi essas duas coisas, sabe o que a gente fica falando? Ah, eu não sei multiplicar nem dividir. A gente nunca está satisfeito. Verdade. Nunca está A gente satisfeito. não olha para aquilo que a gente conquistou. A gente olha sempre para aquilo que a gente não conquistou. Sabe? Eu tô com um problema, legal, qual que é a solução? É essa. Tem um ditado chinês que diz o seguinte, né? Você não deve nunca se preocupar com seus problemas. Porque se ele tiver solução, um dia você vai achar. Agora, se ele não tiver solução, você nunca vai achar. Então, não é preocupado. Porque a gente passa, às vezes, vivendo todo aquele problema e a gente deixa de viver as outras coisas. As outras coisas, sim, sim. E aí, no final das contas, o problema some sozinho e você gastou aquele tempão E você pensando ficou nele. ali. É isso que tem? Tá. Vai vir. Se não veio, é porque não tinha que vir. Aí você fala, nossa, é tão sereno assim. Se a gente começar a transformar isso, vai ser. Agora, se a gente colocar aquele peso, vamos pensar.
Se eu não aceitar de maneira alguma, porque quando fica esse peso? Quando eu não aceito. É. Porque quando eu aceitar, a coisa vai ser. Eu aceitei, então. Vai, Sérgio. Eu peguei o próximo parágrafo aí. A maior insanidade humana, já dizia Einstein, é querer resultados diferentes, fazendo as coisas todos os dias do mesmo jeito. Não dá mesmo, né? Não dá. Algo mais neste capítulo? Tem. Penúltimo parágrafo. Acredite em vós mesmo. Acredite na força superior que Deus depositou em seu íntimo. Sabe, a gente não pode comparar a nossa força com a força daquele que está do nosso lado. Nunca. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza. A força que a gente tem é suficiente para vencer qualquer desafio que a vida colocar na nossa frente. Porque Deus não nos dá desafios maiores daqueles que a gente pode suportar. Principalmente porque se a gente fez parte da elaboração da nossa encarnação, a gente já tem o conhecimento. Ah, não pude fazer. Mas a gente tem os tutores que sabiam o quanto que a gente aguenta, o quanto que a gente não aguenta. Então, assim, foi tudo aprovado pelo plano espiritual. Então tá tudo certo, não tem nada errado. Agora, alguns conhecem. O Sérgio Ricardo dizia assim: eu deveria estar muito louco na hora que eu assumi. Aí eu já não posso falar nada. Mas quando ele escolheu lá tudo que ele ia passar, né? Foi escolha dele. O que a gente precisa pensar é que quando a gente escolhe a lista de desafios que a gente vai ter na vida, é o momento que a gente está mais sóbrio. Não está louco, não. E a gente sabe do que a gente precisa naquele momento. Ó, a gente está vivendo, a gente vai para um mundo de regeneração. Chegou a hora do nosso espírito fazer um upgrade. Quer dizer, chegou a hora deste mundo acontecer isso. A gente vai continuar nele ou não, ainda depende Mas de o nosso algumas espírito coisas. também. Então, muitas coisas estão acontecendo para que a gente dê esse upgrade. A gente escolheu, ó, vou passar, vou queimar toda aquela coisa que estava lá condensada nos meus chakras e vambora. Não vou deixar. E aí, na hora que a gente começa a queimar, a gente fala assim: não dá para aliviar, não? Queimando muito. Tem certeza que vai Esse ser fogo está agora? muito forte. Deus, que é todo misericórdia, ele vai olhar para nós assim: meu filho, você pode qualquer coisa. Vamos fazer o seguinte: a gente elimina toda essa energia que você está queimando agora, deixa com você. Você queima na outra próxima encarnação, naquele outro planeta ali, aquele escurinho que tem ali embaixo, que tá Tudo pegando certo? fogo, sabe? Você vai lá. Porque Deus é misericórdia, Ele atende os nossos pedidos. Desejo. Tudo bem? Aqui? Tudo bem. Encerrou esse capítulo? Encerrou o capítulo 4? Então vamos para o 5? Yeah. Médium na Umbanda ou no Espiritismo? Não é a religião que torna o homem feliz, mas sim o amor, a vida em sintonia com o bem. Não é caminho. Ser melhor é a meta. E uma filha falava a Nego: pai, João, eu frequento o centro espírita, mas também frequento a Umbanda. Gosto da Umbanda, mas lá tem coisas com as quais não concordo. Não consigo me decidir em qual vou trabalhar mediunicamente. Na dúvida, Manzanfir, faça a opção pelo amor, até encontrar o seu caminho. Seja médium da bondade para aqueles que passam por seu caminho. Seja médium da brandura ante aqueles que se equivocam. Seja médium da tolerância para aqueles que tombam no excesso. Seja médium da paciência para aqueles tantos que não conseguem atender às expectativas. Mediunidade é luz que vem de dentro e espalha seu clarão por meio de ações e palavras, de pensamentos e sentimentos. Pouco importa
afim estiver, pois o amor não tem tempo. Antes de decidir, ame. Quando decidir, ame também. Também. Depois de decidir, ame ainda mais. Não mais. O amor deve estar sempre em expansão. Sem amor, nossa capacidade de decidir fica comprometida pelas imperfeições que ainda carregamos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Jesus não diferenciava umbanda, espiritismo, catolicismo ou religião evangélica. Para ele, são apenas salas de aula na universidade da vida, que tem como único propósito lecionar as preciosas lições que vão nos libertar perante a própria consciência. Não é a religião que torna o homem feliz, mas sim o amor, a vida em sintonia com o bem. Religião é o caminho, ser melhor é a meta. Essa é a nossa meta. Ame, 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 ame. Fez lembrar a Abigail, né? É. Fez lembrar a Abigail para Paulo. Não, é para Paulo. Para Paulo, não foi? Ame, ame, espere, estuda, trabalha. Mas assim, né? Você vê como o ser humano é cheio de preconceito, né? Algumas pessoas adotam uma religião e falam, essa é a melhor. Pretensão, né? Que pretensão achar que uma religião é melhor do que a outra. Porque o que é certo é aquilo que Jesus falou. Agora, como você faz isso é a escolha de cada ser humano, né? Então, a gente tem várias comunicações aí dizendo o seguinte, no plano espiritual, não existe religião. Aquele espírito que se manifesta no terreiro de Umbanda é o mesmo que se manifesta num de mesa É o branca, mesmo Deus. é o mesmo que É. se manifesta num centro da aliança, da federação, da USE, numa igreja católica, numa igreja evangélica, porque eles se manifestam lá. Não sei se vocês já ouviram o pastor Cláudio, evangélico, ele fala muito sobre família. Vocês já viram? Já. No YouTube tem vários. Presta atenção em muitas das palestras que ele está falando, em determinado momento, quando ele para de brincar e que ele começa a falar sério, a voz e as feições dele mudam. Ele está, naquele momento, ele está mediunizado. Ah, mas é evangélico. E daí, gente? Mediunidade não é coisa específica do espiritismo. Mediunidade é coisa do ser humano encarnado. Será que eles sabem? Não sei se ele sabe, mas Uma curiosidade agora que bateu aqui na minha cabeça. Porque assim, ó, todo mundo acha que a incorporação é algo muito diferente, né? Diferente. Aqui a gente vai sentir um baque enorme. Tudo é muito mental, né? ó, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu não tenho uma mediunidade ostensiva, mas muitas vezes que eu fazia palestra, que eu começava a falar as coisas, né, me preparava para falar, e de repente começava a brotar coisas na minha mente que eu nunca tinha pensado a respeito. Eu não sentia nada de diferente, mas a observação daquilo que eu estava falando, falava assim, mas isso não veio do meu raciocínio, então veio do raciocínio de outro. E quantas vezes isso não acontece conosco? Eu percebia isso porque a gente estuda espiritismo, mediunidade, então a gente sabe que quando o espírito inspira alguma coisa para uma pessoa, não é uma coisa que veio da cabeça dela, é uma coisa que vem da cabeça do outro, do espírito. Então, quantas vezes será que o pastor Cláudio já não falou de forma mediunizada e ele nem percebeu que estava falando dessa forma? Ou pode até ser que ele saiba, mas a corrente religiosa que ele segue não permite abrir isso para os
os fiéis, porque os fiéis talvez não tivessem a capacidade de compreender. Então ele não precisa falar. Vocês acham que os padres católicos, eles não têm o conhecimento da reencarnação, da mediunidade e tudo isso? É claro que tem. Mas eles vão chegar lá na igreja e falar assim, ó, gente, é o seguinte, tudo isso que a gente falou até agora não é nada disso, viu? Existe reencarnação, tem mediunidade, tem espírito, tem... Não, eles precisam manter aquilo, porque se eles fizerem isso, eles tiram a base de um monte de fiel que não sabem em que acreditar depois disso. Entendeu? E outra coisa, né? A gente tem que ver que da mesma forma que nós temos dentro do espiritismo diversos segmentos, dentro dos evangélicos também existem diversos Você vê a igreja segmentos. carismática Na nos católico. católicos, né? Então, assim, a gente tem que, como a gente não anda, não tá ali em todos os lugares, a gente não consegue compreender como é o trabalho de todos eles. Mas eu falo sempre assim, eu, Valéria, penso nisso. Onde há o amor, onde há a caridade, está sendo feito tudo certo, está tudo ok. Né? Onde não se cobra para ser feito nada, né? Não se pede dinheiro, está tudo ok. Porque é aquilo que Jesus nos disse, eu estou te dando de graça e você dê de graça também. Né? Então, a nossa mediunidade, tudo que a gente faz, que seja de graça também. Né? Porque se a gente fizer isso, tudo certo. Sabe? Tá tudo certo. É o meu ponto de vista. Todos bem? Podemos, então, fechar esse capítulo? Então, na Sim. próxima semana, na sexta-feira, é o capítulo 6 e o capítulo 7. Como os capítulos estão pequenos, né? A gente vai para o capítulo 6 e 7 para a gente estudar, tá bom?